Queridos, vamos à palavra do Senhor. Hoje, encerrando o mês de junho, nossa série de mensagens, Peregrinos Vitoriosos, eu quero convidar você ao texto de Josué, capítulo 23, será o nosso texto base. Josué, capítulo 23. Peço a você que acompanhe a leitura do verso de número 1 ao verso de número 23, palavra do Senhor ao nosso coração. Nos diz assim o texto sagrado: muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Ele chamou todo Israel, os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais e lhes disse: já estou bem velho, e vocês já viram tudo o que o Senhor, seu Deus, fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor, seu Deus, é que lutou por vocês. Vejam bem, por sorteio eu reparti entre as tribos de vocês estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, desde o Jordão até o Mar Grande, na direção do pôr do sol. O Senhor, seu Deus, as afastará e as expulsará da presença de vocês. E vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor, seu Deus, prometeu. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito na lei de Moisés, para que dela não se afaste nem para a direita, nem para a esquerda, e para que não se misturem com as nações que restaram entre vocês. Não façam menção do nome dos seus deuses, nem jurem por eles. Não sirvam nem adorem esses deuses. Pelo contrário, apeguem-se ao Senhor, seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje. Porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações. E até o dia de hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor, seu Deus, é quem luta por vocês, como ele prometeu. Portanto, empenhem-se em amar o Senhor, seu Deus, porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta das nações que ainda se encontram entre vocês e se unirem com elas por meio de casamento e se misturarem com elas e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Eis que hoje sigo pelo caminho dos mortais, e vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. E assim, como se cumpriram todas estas boas coisas que o Senhor, seu Deus, lhe prometeu, assim o Senhor também cumprirá contra vocês todas as ameaças que até que os destrua sobre a boa terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se violarem a aliança que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, e forem e servirem outros deuses, e os adorarem, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e logo vocês desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Amados, certamente vocês já viveram ou já viram, seja pessoalmente ou por um filme, uma passagem de testamento. É muito interessante que quando as pessoas estão, talvez, nos seus últimos dias, ali passando por um momento, vendo literalmente a morte, o fim dos seus dias, é muito comum aquela coisa do chama o fulano, chama o Beltrano, ajunta a família, vem aqui, eu tenho uma palavra final, eu tenho uma palavra
de despedida. E naquele ato, naquela situação, se você já viveu isso ou se você já viu isso em algum filme, é bem provável que aquela palavra final literalmente é a ideia de transmitir algo para que fique para a próxima geração. É muito interessante que alguns filmes já falaram isso, tratando de filmes aqui engraçados, de pessoas que falaram, olha, preserve essa receita aqui. Essa receita, essa culinária, ela tem que continuar com a família. Outros ainda falam de princípios que devem ser zelados, princípios que devem ser passados. E outros ainda pensam na ideia de posse, né? Era muito comum as pessoas dividirem as terras, chamarem os filhos e assim repartirem as terras. É muito interessante que o texto de hoje ele fala sobre isso. Josué, ele já estava nos seus últimos dias, como o texto bem destacou, Josué já era bem idoso e Josué estava dando a sua última palavra ou as suas últimas palavras ao povo de Israel. Hoje nós estamos no capítulo de número 23 e neste mês de junho nós começamos a ver todo o enredo do livro de Josué. E nós já lá do capítulo 1 aprendemos que Josué estava numa expedição militar juntamente com o povo, na ideia de suceder Moisés, de avançar com o legado de Moisés para conquistar a terra de Canaã. Pois bem, capítulo 23 agora nos fala de Josué transmitindo as suas últimas palavras, Josué sendo bem idoso, Josué vendo a morte. E ele convoca o povo para uma palavra final, dando ao povo uma condição para a bênção e para a maldição. É muito interessante pensarmos, irmãos, já no contexto, que hoje, muito pregado, só se fala do Deus muito fraco. Só se fala do Deus? E o Deus que aplica a pena? E o Deus que é justo? E o Deus que honra a sua aliança? E o Deus que é fiel aos que são fiéis? Ao Deus que é fiel à sua aliança e faz com que aqueles que estão debaixo da sua aliança, que preservam a sua aliança, também vivam de maneira digna e louvável diante do nome dele. Esse Deus pouco pregado. Mas Josué aqui, ele está desafiando o povo, e aqui na ideia de últimas palavras, colocando o seguinte, olha, ou vocês, no futuro, vão ser abençoados por Deus, por preservarem a aliança de Deus, ou vocês serão malditos na terra boa que Deus deu, porque vocês não preservaram a aliança de Deus. E assim Josué, nessas últimas palavras, é muito interessante o paralelo dessa coisa de testamento, dessas coisas de despedidas, porque Josué também, assim como nos filmes que nós conhecemos, ou até mesmo na vida real, ele começa a relembrar o que Deus já havia feito. Tipo aquela coisa de vó assim, lá na roça, eu não tinha nada, eu não estudava, a vida era difícil, a gente plantava, mas agora, ó, eu estou partindo, tem aqui um legado para vocês, cuidem do legado. Josué está fazendo a mesma coisa aqui. Só que de um modo diferente, não apenas as posses, Josué está falando o seguinte, olha, lembre do Senhor. Lembre do Senhor que deu tudo a vocês. Lembre da presença do Senhor que guiou vocês. Lembre da presença do Senhor que ainda está para completar a obra que Ele prometeu, porque vocês ainda vão habitar no meio de alguns inimigos. Ainda há um processo, não está finalizado. Portanto, o futuro de vocês como povo, como nação, como um povo da aliança abençoado, como um povo que de fato tem tudo para desfrutar da terra em todos os sentidos, olha, tem uma condição. E a condição é, vivam em obediência à palavra do Senhor. E assim, irmãos, esse sermão ele é muito propositivo a nós, porque a obediência não é apenas em momentos tranquilos, não é apenas em momentos fáceis, ou até mesmo em momentos agradáveis, mas a obediência que Deus exige de nós, muitas das vezes, é no meio do desafio. E Josué vem falar então, no contexto dessa passagem, que o povo teria o desafio de ser obediente no meio de uma geração incrédula. No meio de uma geração onde Deus não era o centro dessa geração. Mas ainda assim, o povo foi chamado a preservar
a aliança de Deus para ser abençoado. Assim, queridos, se nós queremos peregrinar, e isto de um modo vitorioso, nós temos que obedecer ao Senhor. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Peregrinos vitoriosos obedecem ao Senhor. Não existe a ideia de sermos abençoados, não existe a ideia de sermos prósperos, não existe a ideia de sermos bem-sucedidos se o Senhor não for o centro da nossa obediência. Não existe a ideia, irmãos, de vivermos de fato as bênçãos e as alegrias de Deus se não desfrutarmos de um relacionamento íntimo com Deus, aonde a aliança é preservada. Senhor, entendo que o Senhor me chamou, entendo que há um legado na minha vida para assim dar continuidade, e entendo também, Senhor, que eu preciso preservar o teu nome. E assim Josué ele coloca para o povo o seguinte, nas suas palavras de despedida: olha, se vocês almejam a vitória daqui para frente, e aqui uma paráfrase pessoal pastoral, sem a minha presença, Josué falando aqui, vocês devem continuar vivendo a aliança de Deus. Do contrário, Deus vai pesar a mão. Então, irmãos, peregrinos vitoriosos obedecem ao Senhor. E hoje eu quero trazer essa mensagem ao coração dos irmãos, observando aqui alguns momentos da fala de Josué, alguns momentos em que Josué, então, está chamando o povo. Então, no primeiro plano, o que eu quero observar com vocês é a bondade de Deus sobre a vida de Israel. Nenhum legado, nenhum testamento é deixado do simplesmente assim, vai lá e faça, vai lá e resolva. Mas nós, num primeiro plano, sempre olhamos para trás, exatamente. Nós estamos aqui caminhando para completar 33 anos na vida da igreja. Irmãos, não existe 33 anos a partir de agora. Existe 33 anos do que a igreja, ao lado do Senhor, ou sob a condução de Deus, já construiu. E agora, irmãos, olhemos para a bondade de Deus. Veja que, do verso 1 ao verso 5, Josué reúne o povo, todos os líderes, todos os representantes, aqueles que ali tinham algum poder de influência sobre o povo, e ele convida o povo então a olhar para a bondade de Deus. Olha, vocês já viram os feitos, vocês viveram as lutas, vocês pelejaram ao lado do Senhor, o Senhor derramou o seu poder, o Senhor derramou as suas promessas, e agora vocês estão na terra que vocês ouviram que o Senhor entregaria a vocês. O momento agora é de repouso. O momento agora é de deleite. O momento agora é de paz. Mas observem, o Senhor ainda irá afastar. Eu quero convidar você a ler o verso 5. Leia o verso 5, por gentileza, igreja. O Senhor e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus. Mais uma vez, vamos lá? O Senhor, seu Deus, as afastará, e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus. O texto nos ensina que a bondade do Senhor estava sobre o povo, porém a obra não estava finalizada. O texto nos diz que o Senhor ainda iria afastar e expulsar as nações que ainda viviam na presença do povo ali. Nações que não tinham ligação com o Senhor. Mas esse texto também mostra que Israel ele tinha que viver o processo de obediência entre os inimigos e apontando uma tarefa. Qual tarefa, pastor? A tarefa de ser luz. A tarefa de ser a representação de um Deus que é santo, de um Deus que restaura, de um Deus que redime o povo, para viver no meio de um povo que não tem ligação com o Senhor. Mas Josué está chamando o povo para dar continuidade à jornada, observando a bondade de Deus desde o deserto
até o momento em que eles ocuparam a terra. Outra situação que esse texto nos ensina é do verso 6 ao verso 13, aonde o centro desse momento é a exortação de Josué ao povo: obedeçam ao Senhor. Se existe algo, irmãos, que nós devemos aprender na palavra de Deus, é que se nós queremos viver a vitória do Senhor, não existe vitória sem obediência. Não existe vitória sem sacrifício. Não existe vitória sem, de fato, entender que o Senhor, Ele tem a sua parte no acordo, na aliança, no compromisso, e nós também, como servos de Deus, nós temos que zelar pela obediência no Senhor. O texto nos ensina que o que Josué está chamando o povo para viver é uma vida de fidelidade. É uma vida onde o povo, aqui observe, que obediência é um ato, e um ato de esforço contínuo. O texto vai dizer: esforcem-se muito. O texto vai dizer também: olha, empenhe-se em amar o Senhor, do 6 ao 13. Por que Josué está falando isso, irmãos? Porque diante de um mundo caído, porque diante de nações inimigas, porque diante de um povo tão pecador, a fidelidade te destaca como seu RG. Lembra lá, seu RG, você tem uma filiação, pai e mãe, correto? O RG você tem uma série, você tem um número, você tem seu CPF, de onde você é. A fidelidade ao Senhor também nos destaca assim. Eu sou fiel, eu sou obediente a Deus. Olha o meu RG, filiação, filho de Deus. Série, lavado e remido pelo sangue do Senhor. Data, lembra da sua conversão e do dia que o Senhor te chamou. O que Josué está fazendo com o povo aqui é dizer o seguinte: olha só, vocês têm uma identidade diante de Deus. Vocês não são como os povos dessa terra. Observem que vocês, lembram de Raabe no início do mês? Raabe foi preservada pela fé e por uma marca que ela tinha. Qual era a marca que Raabe tinha? O fio escarlate na sua janela. Existe algo de diferente no povo de Deus. Existe algo que é diferente, que marca, que distingue as nossas vidas. E isso é obediência. Porque o povo aqui, no contexto de Josué, ele foi chamado para viver para a glória de Deus. E a obediência reflete de fato isso, a glória de Deus. Quando obedecemos, glorificamos o nome do Senhor. Mas quando não honramos o nome do Senhor, nós manchamos o nome do Senhor. Nós anulamos o nome do Senhor. Porque o nome do Senhor não está em nós. Portanto, aqui Josué, ele vem trazer a ideia de que, olha, vocês são separados. E, portanto, aqui, vocês não devem usar o nome dos outros deuses. Vocês não devem jurar pelos outros deuses. Vocês não devem servir outros deuses. Vocês não devem adorar outros deuses. Vocês não devem se aliar com este povo. Vocês não devem casar com este povo pagão. Observe que o Senhor, ele vem trazendo aqui, Josué vem trazendo o mapa, o tesouro para o povo ser abençoado diante de Deus. E assim ele completa dizendo: apegue-se a Deus. E é muito interessante que a ideia do texto está ligada aqui a uma ideia de casamento, de intimidade conjugal. A ideia de se apegar é o seguinte: olha, a Caris não tem esse negócio de 3 beijinhos de outro homem. Não tem esse negócio de ficar abraçando minha mulher toda hora. Não tem. Homens, tem esse negócio com a esposa de vocês? Não tem, né? É minha, é a única coisa, eu brinco assim, irmãos, a única coisa lá em casa que está no meu nome é minha esposa. Pode perguntar para ela. O apartamento no Rio está no nome dela. O carro está no nome dela. Eu não tenho mais nada no meu nome, irmãos. Tudo é dela. Só a graça de Deus mesmo, Júlio. Irmãos, apegue-se. É isso que Josué está falando. Ele não está falando para ter uma relação com Deus de pega e larga, anda de ladinho, abraça e vai embora. Ele está falando de intimidade com o Senhor. Apegue-se ao Deus Todo-Poderoso que zelou por vocês. Não se desvie.
Não viva em outro caminho a não ser o caminho do Senhor, porque a fidelidade daqueles que amam a Deus e obedecem a Deus é uma fidelidade que se empenha em amar o Senhor, em temer o Senhor, em honrar o Senhor, em viver para a glória do Senhor. Portanto, aqui já a ideia que esse texto nos traz, irmãos, é se de fato estou apegado com Deus mesmo, nada solta. Ou eu estou meio que, não sei, pastor. Bateu o vento, complicou. Mas Josué está desafiando o povo, porque se eles não se apegassem ao Senhor, eles não viveriam tempos de paz e bênção na vida do povo. E a última parte desse texto, finalizando aqui a explicação do texto, irmãos, é que o texto também, Josué na sua chamada, Josué na sua fala, vamos lá, primeiro ele revela a bondade de Deus, que acompanhou toda a vida do povo. O texto vem revelar a chamada de Josué na exortação do povo: obedeçam ao Senhor, apeguem-se ao Senhor, honrem ao Senhor. E por último, Josué vem falar do seguinte, que como eu disse no início, é pouco pregado. Josué vem falar do seguinte: olha, Deus é justo. Ele é justo. Ele cumpre os termos da aliança. E se existe algo que deveria despertar a nossa atenção diante da palavra de Deus, é a justiça de Deus. Como disse o reverendo Misael hoje pela manhã, não ache que você é o bonitinho ou a bonitinha, não ache que você é cheirosinho diante do Senhor, que o Senhor ele não sonda e não sabe do seu coração. O Senhor, ele sabe das suas intenções. O Senhor, ele sabe se você é fiel ou se você não é fiel. O Senhor, ele sabe se você está disposto a obedecer e viver para a glória dele ou se você está vivendo de maquiagem, meu irmão. Não brinque com Deus. E se existe algo que deveria chamar a nossa atenção diante da palavra de Deus, é a história do próprio povo de Deus. O Senhor não poupou o seu povo. O Senhor deixou o seu povo ir para o exílio babilônico, viver o fruto do seu pecado. E o fruto do pecado na vida do povo foi a ira de Deus. Portanto, se existe algo que deveria trazer arrepio ao nosso coração, à nossa vida, é a justiça de Deus. Tão pouco pregada hoje, repito. Mas se existe algo também que deveria confortar o nosso coração, é a justiça de Deus em cumprir os seus termos em amor. Porque a justiça de Deus, quando cumprida em amor, em fidelidade, é uma justiça de bênção, é uma justiça de paz, é uma justiça de alegria, é uma justiça onde o Senhor de fato dá repouso à terra, dá repouso ao coração, dá vitória ao seu povo. E é por isso, irmãos, que falar sobre o livro de Josué é tão maravilhoso. Porque aqui o Senhor nos chama a entender a responsabilidade de caminharmos com Ele, e a ideia também de entendermos que Ele o tempo todo, em misericórdia, em graça, Ele caminha conosco. Irmãos, então a justiça de Deus nos revela uma coisa: o Senhor, sendo fiel à tua palavra, à tua aliança, Ele cumpre os termos para abençoar o seu povo, mas lembre-se, para também aplicar as penas devidas ao seu povo. Aplicando esse texto ao nosso coração, irmãos, o que nós podemos aprender aqui diante de Josué capítulo 23? Aplicação única às nossas vidas. Obedeça ao Senhor ao longo da sua peregrinação. Simples. Obedeça ao Senhor ao longo da sua peregrinação. Eu já gostaria de deixar para você e aplicar ao seu coração o seguinte, irmão: a jornada é longa. A jornada é longa. É muito interessante percebermos que, óbvio, somos seres humanos. Por várias vezes somos inconstantes. Por inúmeras vezes variamos. Isso é do ser humano. Mas eu quero te desafiar o seguinte: seja fiel ao Senhor. Não negue a sua fé perante as ofertas do nosso tempo. Permaneça fiel.
A primeira coisa que esse texto vem aplicar ao nosso coração é que nós somos chamados para lembrarmos da bondade de Deus. A bondade que nos cerca, a bondade que nos acompanha, e diante dessa bondade deveríamos responder positivamente ao Senhor. E a primeira coisa que eu lembro, irmãos, é do é do hino de número 62. Quem lembra do hino 62? Nos fala sobre o quê? Um hino de... O que nos diz a última estrofe do hino? Abra sua Bíblia aí, você que tem o hinário, por favor, me projete aqui pra gente. O hino de número 62, a última estrofe. O que essa última estrofe nos encoraja? Vamos ao hino. Nos diz o quê? Eu te agradeço. E os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Observe, eu te agradeço ao Pai, os meus amigos e os inimigos eu também te agradeço. A vida não vai ser só flores também. O povo foi chamado para desenvolver a sua obediência ao Senhor no meio de uma geração pecadora, caída. A vida, por isso que eu estou falando para você, obedeça ao Senhor ao longo, durante, no percurso da sua vida. Irmãos, sou grato por vitórias em perigos. As vitórias, elas surgiram em meio ao quê? De acordo com o hino? Nos perigos, nos desafios. Mas se existe algo que nós deveríamos nos lembrar também do hino e outras bênçãos que... As bênçãos do Senhor, a bondade de Deus tem nos acompanhado. E na história do povo aqui, irmãos, a terra havia sido entregue. Porém, o Senhor ainda iria completar, lembra lá? Afastar e expulsar. Eu quero dizer a você o seguinte, irmãos. Nós estamos do mundo. Nós estamos no mundo. Nós vamos passar pelas dores do mundo. Nós vamos viver os dilemas do mundo. Nós vamos viver, irmãos, as frustrações do mundo, os desafios do mundo. Mas é muito, irmãos, precioso saber que nós podemos passar por isso tudo, olhando a bondade de Deus sobre o mundo. Olharmos, irmãos, e entendermos que diante dessas situações, aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele é fiel para completar. E o Senhor vai completar, nós cremos nisso. É promessa de Deus. Portanto, quando você se sentir temeroso, em dúvida, até mesmo com o coração meio triste, lembre de uma coisa: você tem que obedecer o Senhor e lembre das bondades de Deus até aqui. Por isso que eu estou falando, um testamento, ele não é entregue daqui para frente, mas ele é construído lá de trás. E aí nós olhamos as bondades de Deus até aqui, e isso encoraja o nosso viver para continuar obedecendo amanhã. Outra coisa que esse texto nos ensina, irmãos: obedecer ao Senhor requer esforço. Às vezes nós achamos que não vamos fazer nada. Como disse, eu gostei muito, mas muito mesmo, do Felipe quarta-feira, no estudo, vencendo os obstáculos da vida. O Felipe falou assim: pastor, mas, ok, Jesus está comigo, Jesus ele é meu auxílio, ele é o meu companheiro, mas está muito fácil. Ele me traz a perspectiva aqui agora, pastor, de que eu vou parar e o Senhor vai resolver tudo para mim e as coisas vão caminhar. E aí nós brincamos, né? Felipe, verdadeiramente, muitos descansam nesta ideia equivocada de achar que fé o Senhor é o meu auxílio. Uhul! E eu paro lá em casa, eu deito no meu sofá. O Senhor é o meu auxílio. O telefone desperta às 7 horas da manhã, ou o relógio. Ai, vou dormir mais um pouquinho. O Senhor é o meu auxílio. E eu não quero me capacitar, eu não vou à luta.
E aí, me lembro aqui da rotina de muitos, né? E me vem à memória que a rotina da Letícia, e acorda 4:30 da manhã e pega a aviação regresso para Petrópolis. E tem que andar, e tem que sobreviver, e tem que lutar, irmão. Obedecer a Deus é um ato de fé, e ato, literalmente, exige ação, esforço, empenho. E o texto vem falar que o povo foi chamado para guardar e cumprir a lei de Deus. O povo foi chamado para amar o Senhor. E isso implica que o povo foi chamado para viver para Deus. Mas não significa que vai ser fácil. E muitas das vezes nós romantizamos a fé. E talvez por um ato de fuga, ou como aprendemos pela manhã, um ato de idolatria, descansamos da perspectiva do Deus do gênio da lâmpada. Descansamos da ideia de que o Senhor, não, Ele é o meu Deus, Ele está me amparando, e eu vou peregrinar e vou vencer a vida. Não vai não, irmão. Não vai não. Não vai não. Irmãos, o texto é muito claro, e o Senhor vem trazendo aqui para nós o seguinte na palavra. O povo estava para viver dias difíceis, porque o povo ao redor era um povo caído. Era um povo que estava desenvolvendo situações que não agradavam a Deus. Não Israel, mas o povo inimigo. E assim, irmãos, nós temos que peregrinar. E a ideia é honrar ao Senhor, um ato contínuo. Meditar na palavra de Deus, guardar a palavra de Deus. Irmãos, de fato, não nos envolvermos com as coisas do mundo no sentido do pecado. É isso que eu quero dizer aqui. Não negociar, irmãos, não balançar diante das propostas. Não pular fogueirinha de São João, não passar no fogo na brasa de São João, não ficar envolvido mesmo com essas coisas que não glorificam o nome de Deus, que não traz glória ao nome de Deus, mas só escândalo ao nome de Deus. É isso que o texto está falando, se apegar à vontade de Deus, a obedecer a Deus, a viver para a glória de Deus. O texto nos traz que fé é um ato no Senhor, de obediência ao Senhor. Irmãos, não dá para falar, amo o Senhor, mas a palavra de lado. Amo o Senhor, mas me misturo com o mundo. Amo o Senhor, mas sirvo outros deuses. Ou até mesmo, mais uma vez, como aprendemos hoje de manhã, amo ao Senhor, mas eu sirvo o meu coração. Eu sirvo os ídolos que estão dentro de mim. Irmãos, quero convidar vocês, às vezes nós cantamos, nós oramos, nós falamos. Aline, hino de número 110A. O hino nos fala sobre crer e observar. Vocês conhecem o hino. E é muito interessante, a estrofe do hino nos desafia a algo poderoso diante do Senhor, porque crer e observar é também um ato. Não é ficar parado. Não é, irmãos, olhar para a adversidade, olhar para o desafio e falar assim, não, ok. Mas observe o que o hino vai trazer ao nosso coração. Terceira estrofe, Aline, vamos lá? Vamos lá? Grande prova. Comunhão do Senhor, evidente, zeloso e leal. O seu rosto virá, seus segredos de paz. É consolo que não tem igual. Às vezes eu acho que foi Josué que elaborou esse hino. Óbvio que não foi, mas às vezes eu tenho a impressão, irmãos. Olha o que o hino nos traz, irmãos. Grande prova, comunhão, tem o crente, prova. Grande prova de amor de quem? De Deus. Prova de amor por quem? Por meio de quem? O que Cristo passou? Para que nós tivéssemos comunhão no Senhor. Lutas, irmãos. Provas. Mas ainda assim, o Senhor Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz. Eu estou trazendo os hinos hoje para a gente pensar que, para nós pensarmos que nesta grande prova tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar. Ou seja, o crente zeloso e real, ele mira o Senhor.
E é muito interessante pensar que nós temos zelo em o quê? Os seus segredos, aqueles que guardam, aqueles que obedecem, aqueles que vivem para o Senhor, têm alegria no coração, irmãos. Recebem as bênçãos de Deus, caminham com Deus. É consolo que não tem igual. Portanto, irmãos, esse texto nos traz a ideia do seguinte: o crente obediente, zeloso e real, esse crente vai viver o deleite de Deus. Mas o crente que é desobediente, o crente que é infiel, o crente que não quer nada com Deus, ele vai passar só prova, só luta, só vai chorar, irmãos. Vai viver de maquiagem, uma hora a chuva vai cair e a maquiagem vai borrar e ele vai ficar desesperado. Sem obediência, irmãos, nós não viveremos para a glória de Deus. Portanto, apegue-se ao Senhor. Agarre no Senhor. Viva para a glória do Senhor. E a última parte desse texto nos ensina que isso deveria trazer arrepios a nós, irmãos. Olhemos para a justiça de Deus. Fidelidade ao Senhor, bênção do Senhor. Infidelidade ao Senhor, morte no Senhor. E eu quero trazer à sua memória o mundo que nós estamos vivendo. Nós vivemos num contexto semelhante ao de Josué. Primeiro, nós já temos a posse da terra. O Senhor já nos deu a posse da terra. Por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus, exatamente. Se existe uma terra que nós já temos a alegria de mirar, e até certo modo já ter um breve deleite do que é porque Cristo já fez por nós, é que temos a salvação. Miramos a eternidade, olhamos para a eternidade. Mas, irmãos, neste ato de obediência, existe uma situação que nós precisamos fazer aqui e entendermos. É que a posse ainda não foi consumada. E nesse processo, eu e você teremos que viver a nossa santificação, viver o nosso processo de luta, de desafio, de empreitada da vida, nos altos e baixos, mas com obediência ao Senhor. Sem, irmãos, a vida no Senhor, sem a paz no Senhor, nós não veremos a terra que está reservada em Cristo Jesus. Eu quero chamar a sua atenção e terminar essa mensagem para o seguinte, irmãos. Se hoje eu posso entregar aqui um breve testamento a vocês, não que eu esteja indo embora, é que nós podemos olhar para o primeiro semestre e vermos a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Se vivemos esse primeiro semestre de uma forma brilhante no Senhor, é porque aqui, irmãos, zelamos na obediência. Aqui nós miramos a glória de Deus. Aqui nós crescemos no Senhor. Mas existe mais uma etapa, o segundo semestre. O ano ele não foi encerrado, não está encerrado. O ano tem muita coisa a ser feita ainda. E se nós queremos peregrinar, irmãos, e termos a vitória no Senhor no segundo semestre também, como tivemos no primeiro, você crê nisso? Nós devemos, irmãos, caminharmos em obediência no Senhor. Nós devemos preservar com zelo no coração, com fervor no coração. Porque sem obediência à palavra de Deus, irmãos, sem obediência na caminhada com o Senhor, não tem vitória, irmãos. E assim eu encerro a mensagem dizendo: peregrinos vitoriosos obedecem ao Senhor. E o desejo do meu coração para essa igreja é que esta igreja se apegue ao Senhor, tão somente no Senhor, e que diante da bondade dele, ele derrame graça, glória e vitória sobre a nossa igreja aqui em Paraíba do Sul. Amém? Que Deus nos abençoe. Encerrando este momento, eu quero convidar você